A celebração do Dia Mundial das Missões foi preparada no CEF com um encontro dinamizado por dois missionários do Verbo Divino sobre a história e atividade missionária da sua congregação e sobre os objetivos propostos para o ano 2000 pelas Nações Unidas para tornar o nosso mundo mais justo e menos desigual. O Dia das Missões, celebrado anualmente pela Igreja no terceiro domingo do mês de outubro, foi este ano preparado no CEF com uma ação de formação sobre as missões destinada aos jovens, estudantes do CEF, do 9º ano e do secundário, e eles encheram por 2 vezes o auditório. Os formadores, 2 missionários da Congregação do Verbo Divino, um português e outro indiano, falaram num tom coloquial e amigo, começando por se apresentar. Nós somos 2 missionários do Verbo Divino. Eu chamo-me Padre José Augusto. Padre de Vendra. Eu nasci no centro da Índia há 42 anos. Apesar de um dos diretores e um professor do CEF serem missionários do Verbo Divino, a sua presença não é imediatamente associada pelos alunos à congregação religiosa a que pertencem, o que provocou alguma estranheza. Sim, outros não. Conhecem algum missionário do Verbo Divino? Não? Os padres missionários José Augusto e de Vendra partilharam, em breve palavras, com os jovens um pouco da própria vida pessoal e da sua experiência missionária. Mas como fui convidado, e depois do acampamento voltei para casa e perguntei à minha mãe se eu poderia ir ao seminário. Sou assim de uma família católica, praticante. A minha terra tem muitos padres, até houve um padre que foi ordenado quando eu era assim pequenito. E talvez tudo isto aqui ajudou que eu começasse a gostar de ser padre. Eu lembro-me que ainda era pequenito e já andava a celebrar missa. Claro, depois chegou a altura da adolescência, houve assim, a gente começou a olhar para as meninas e tal, mas é normal, não é? Mas também foi a altura em que a gente começa a pensar o que é que Deus quer de mim. Depois apresentaram a origem e o carisma desta congregação missionária. Societas Verbi Divini. Esse é o nome oficial da congregação em latim. Daí a sigla SVD, que usamos em nossa identidade como religiosos. A Congregação do Verbo Divino foi fundada no dia 8 de setembro de 1875 pelo padre alemão Arnaldo Jansen, um grande professor de matemática. Devido à perseguição religiosa na Alemanha daquela época, Padre Arnaldo viaja para Steyl, uma pequena cidade na costa da Holanda, e aí inaugura a primeira casa missionária verbita. Padre José Freinade Metz foi o primeiro missionário verbita a sair em missão estrangeira, aquilo que chamamos hoje de missão ad gentes. Padre Freinade Metz foi à China e aí ficou conhecido como Fu Shenfu, missionário feliz. Padre Arnaldo morre em janeiro de 1909 com 71 anos de idade. Ele não se cansava em dizer que o anúncio do Evangelho é a expressão mais sublime de amor ao próximo. No dia 5 de outubro de 2003, Arnaldo Jansen e José Freinade Metz foram canonizados pela Igreja como santos do povo de Deus. Sobretudo, os testemunhos pessoais da vida nas missões captaram a atenção e impressionaram os jovens. Nas 2 sessões da ação de formação, o padre José Augusto guarda bem viva dentro de si a experiência dos 4 anos de missão em Angola, nos anos 80, nos tempos difíceis da Guerra Civil. Há lá a guerra, eles ainda não morreram, também. E de facto foi uma experiência muito interessante. Foram 4 anos muito intensivos,
não deu para fazer muitas coisas, porque a guerra não permitia a gente deslocar-se muito. Mas deu para perceber muitas coisas. E a primeira coisa que para mim me tocou muito foi, eu já tinha rezado o Pai Nosso muitas vezes, mas foi quando eu saí da minha terra é que eu descobri o que é que significa rezar o Pai Nosso. É que eu dei conta que a gente tem um Pai que é de todos nós. Mas a Congregação do Verbo Divino caracteriza-se pela sua pujança devido ao serviço da missão evangelizadora da Igreja no mundo. Para isso, conta com 6.000 membros de mais de 50 nacionalidades, presentes em mais de 60 países de todos os continentes. A internacionalidade é uma característica especial de nosso carisma verbita. Acreditamos que a comunhão de vida e missão entre pessoas de diferentes culturas é um sinal profético em um mundo de tanta divisão e intolerância. Como chegar a ter uma mística comum, né, que ao mesmo tempo nos mete em missão. A questão da interculturalidade é muito bonita. É bonita porque você convive com pessoas de outras línguas, jeitos de fazer coisas, jeitos de viver. Ser verbita hoje, acredito que temos que ser missionário. Sair de nós mesmos para encontrar com o outro. Não é medir pelo lugar, pelo país, mas primeiramente sair de nós mesmos para encontrar com o outro. Eu acho que é uma experiência muito maravilhosa. É que é preciso cada um fazer por si essa experiência. Eu gosto muito, por isso que estou nesse caminho. Eu acho que vale a pena cada um fazer essa experiência para dizer sim, é isso que eu quero mesmo por mim. No tempo final das sessões dedicado a perguntas e respostas, os alunos colocaram aos dois missionários dúvidas sobre alguns aspectos da vida sacerdotal. Uma delas foi a sempre debatida questão do celibato dos padres, que parece continuar a ser vista como um impedimento para responder à vocação para uma vida sacerdotal ou religiosa, em vez de ser entendida como uma condição para uma dedicação total e para a entrega incondicional à comunidade dos fiéis e à missão da Igreja. A palavra padre, frisou o padre José Augusto, significa pai e remete para a paternidade espiritual. Os alunos entrevistados pela TVCEF fizeram uma avaliação muito positiva da iniciativa. Tinhas noção da importância que os missionários têm no mundo? Não tinha qualquer ideia da importância, mas com esta ação fiquei realmente a conhecer um pouco mais e a ter noção. Eu não fazia ideia do que é que eles faziam, só sabia que iam para o estrangeiro e ajudavam lá as crianças e faziam obras e assim, mas a ver da maneira com que eles falaram, com paixão e assim, eu fiquei impressionada, pensava que era outra coisa. Que a ação de formação ajudou-nos a sensibilizar que deveríamos ajudar as pessoas que, mesmo não conhecendo, morrem à fome todos os dias, e que se pudermos fazer algo para ajudar essas pessoas, deveríamos fazê-lo, a pensar que um dia pode acontecer a nós. Eu gostei bastante e achei que foi bastante informativo e que nos deu opções para escolher em relação à nossa vida futura. Penso que foi um projeto inovador e, pegando no que o Mário disse, eu penso que não foi secante, porque eles criaram uma proximidade elevada e interação com os alunos. A data em que decorreu esta ação de formação, 16 de outubro, coincidiu com a comemoração do Dia Mundial da Alimentação e a véspera do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. Por isso, os dois missionários não se esqueceram de sensibilizar os alunos do CEF para a adesão ao Levanta-te e Atua contra a pobreza e recordaram os grandes Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, propostos no ano 2000 e longe de estarem atingidos. Para o desenvolvimento. Apenas alguns. Os dois encontros terminaram oportunamente com a oração dialogada do Pai Nosso Missionário. De cada pessoa.